segunda-feira, o advogado Rodrigo Tacla Duran deve prestar depoimento à Câmara dos Deputados em audiência pública da Comissão de Administração e Serviço Público. A vinda de Duran ao Brasil só foi possível depois que o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, concedeu um habeas corpus garantido que o advogado não seja preso. Tacla Duran afirma que foi vítima de extorsão e perseguição por integrantes da Lava Jato. Ele acusa o ex-juiz, ex-ministro e agora senador Sérgio Moro, pelo União Brasil do Paraná, além do ex-deputado cassado Deltan Dallagnol, de fazerem parte deste esquema. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Valdir Damus, que é advogado e secretário nacional do Consumidor, que é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Doutor Valdir Damus, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Prazer meu, boa tarde aí a vocês, seus telespectadores, suas telespectadoras. Muito prazer. Prazer é todo nosso. Eu queria lhe ouvir, doutor Damus, sobre toda essa expectativa que vem se criando em torno desta vinda de Tacla Duran, que vai fazer um depoimento na Câmara dos Deputados, ele vai para a Comissão de Administração e Serviço Público. Esta vinda do Tacla Duran, que foi muito falada e questionada por Sérgio Moro, por Deltan Dallagnol, sobretudo pelo que ele vem afirmando o que era e o que fazia lá a 13ª Vara Federal lá de Curitiba. Queria lhe ouvir sobre essas expectativas e o que pode ser feito a partir daí deste depoimento de Tacla Duran lá na Câmara dos Deputados na próxima segunda-feira. Olha, primeiramente, depois vocês confirmem ou não o que eu vou informar aqui, mas possivelmente ele não virá na segunda-feira. Tá? É a informação que eu tenho. Por quê? É uma situação que na Espanha ela é uma situação muito complicada para o Rodrigo Tacla Duran. E por quê? Quando o Sérgio Moro era ainda o juiz da Lava Jato, uma das investigações, ou supostas investigações, né? Vamos dizer aí, perseguições que ele determinou, foi lá na Espanha. Ele renunciou parcialmente à soberania jurisdicional brasileira e transferiu para a Justiça espanhola a investigação sobre um determinado episódio que estava sendo supostamente investigado pela famigerada Lava Jato. Né? Então, posteriormente, já agora, meados de abril, de maio, antes da sua aposentadoria, o ministro Lewandowski suspendeu as ações penais estendeu uma decisão que o Supremo já vinha deferindo, né, a diversos outros acusados na Lava Jato, por conta da imprestabilidade das provas produzidas pelos sistemas da Odebrecht, chamados MyWebDay e Drowsys. O Supremo considera que as provas obtidas por esse sistema, elas são imprestáveis porque esses sistemas foram violados, foram fraudados. E que era o caso do Rodrigo Tacla Duran. Então, as ações foram suspensas. Só que a Espanha, ela continuou dando andamento à ação penal. Né? Ela não reconheceu essa decisão do ministro Lewandowski. Agora, o ministro Toffoli foi mais além e ele não só suspendeu as ações penais, ele trancou, né? Ele extinguiu, ele considerou imprestável e pronto. Né? Só que essa decisão, se não me engano, ela foi prolatada ontem à noite. E não deu tempo, não vai dar tempo de o Tacla Duran na Espanha, né? Porque há procedimentos que a Secretaria aqui no nosso Ministério, a Secretaria Nacional de Justiça, são trâmites burocráticos, vai ter que adotar para comunicar à Espanha, à autoridade espanhola, etc.
Então, só o salvo-conduto do ministro Toffoli, que já havia sido concedido há 2 semanas, com habeas corpus preventivo, não é suficiente, que garante o Tacla Duran aqui no Brasil, né? Mas não garante a sua saída da Espanha. Então, ele virá ao Brasil, ele vai depor aqui, mas não na segunda-feira. Então, é isso que eu tinha para esclarecer inicialmente. Não, de fato, perfeito esclarecimento feito, porque, de fato, ele mandou uma carta ao STF colocando essa preocupação com a justiça espanhola. Toffoli faz essa ação no dia na última quinta-feira, dizendo que são imprestáveis as provas contra a Tacla Duran, mas há todo o processo burocrático que precisa ser feito para que na justiça espanhola ele não tenha mais nenhum problema. O senhor bem esclareceu, aqui ele tinha esse habeas corpus, mas no país que ele está, neste momento, na Espanha, ele ainda não tinha esse respaldo jurídico. Mas como o senhor colocou, ele vem. De fato, pode não ser dia 19, mas ele virá ao Brasil falar à Câmara dos Deputados. E aí eu gostaria que o senhor pudesse comentar qual a expectativa e o possível impacto dessas declarações. O que se espera a partir dessas declarações que Tacla Duran vai dar aos deputados, na Câmara dos Deputados? O que pode desarrolar ali com a 13ª Vara em Curitiba e com o TRF4? Olha, nós estamos assistindo, estamos vendo, presenciando ao longo dos 2 últimos anos, ou dos 3 últimos anos, uma série de revelações escabrosas sobre os procedimentos que a Lava Jato, particularmente Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, adotaram enquanto comandaram a Lava Jato. São coisas que eu já denunciava desde a época em que eu exerci o mandato de deputado federal, juntamente com o hoje ministro Paulo Pimenta. Todas esses crimes, né? Todos esses procedimentos ilegais, né, praticados pela Lava Jato, e não só por Moro e Dallagnol, mas todos os procuradores e procuradoras, nós já denunciávamos lá. Só que isso agora está demonstrado. E o Tacla Duran, ele nos afirmou à época, eu e o Pimenta estivemos na Espanha, se não me engano, em 2017. Ele já, em 2017, né, ele já nos dizia, já nos informava que foi alvo de tentativa de extorsão por parte de procuradores da Lava Jato. E ele tem uma série de outras informações que ele assegura, né, estar documentado para isso, que ele quer apresentar, porque ele nunca foi ouvido aqui no Brasil. Aliás, quem o ouviu foi o juiz Eduardo Apio, quando assumiu a 13ª Vara Federal. Ele tomou o depoimento do Tacla Duran, né? Mas como havia ali envolvimento do então, hoje cassado, deputado federal Deltan Dallagnol e o senador Sérgio Moro, o que implicaria em remessa do processo para o Supremo Tribunal Federal, o juiz Apio, em relação a isso, não achou prudente não ouvi-lo, né? Que fosse melhor que ele fosse ouvido no Supremo. O Congresso Nacional não tem essa limitação. Ele pode ouvir, ele pode falar de quem ele quiser lá, né? E é o que vai acontecer. Então, são informações que ele assegura, repito, né, em relação a elas estar documentado, que podem causar aí um terremoto, né? Porque envolve diretamente Sérgio Moro, Dallagnol e os demais procuradores lá e outros personagens, advogados, enfim, que estariam aí envolvidos aí nesses episódios, né, que dizem respeito ao Rodrigo Tacla Duran. Então vai ser um depoimento muito importante, né? Isso pode implicar criminalmente o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. Inclusive, doutor Damus, novos relatos de conversas entre procuradores da Lava Jato na época lá de Curitiba foram divulgadas mais pelo The Intercept Brasil, da coisa de 2 semanas, novas mensagens
que corrobora com todas essas denúncias que o Tacla Duran vem fazendo já há um bom tempo, que agora parece que de fato vai ser ouvido e que vai jogar luz a essas denúncias. Há rumores, inclusive, de que lavajatistas estão em pânico. Não só o ex-deputado cassado, Deltan Dallagnol, o próprio senador Sérgio Moro e outros que estavam envolvidos com toda essa operação que serviu apenas para afastar adversários políticos e que defendiam um Estado democrático de direito. Queria ouvir sobre essas possibilidades. Isso de fato pode acontecer. O senhor mesmo já falou, né? Um terremoto pode estar a caminho aí da 13ª Vara lá de Curitiba e dos procuradores da Lava Jato. Então, de fato, o que se percebeu ao longo desse tempo é que o Sérgio Moro e o Dallagnol jamais quiseram, ou seja, a Lava Jato, eles não quiseram ouvir o Tacla Duran. Ele se prontificou, ele tentou, né, vir várias vezes ao Brasil, onde havia contra ele, né, um decreto de prisão, né, se ele botasse os pés aqui no território brasileiro, seria imediatamente preso. Então, a turma da Lava Jato nunca quis ouvi-lo, né? Queria que ele ficasse lá na Espanha, segregado, né? Moveram céus e terra para que ele fosse preso na Espanha, o que acabou não acontecendo, né? Mas aqui no Brasil eles não querem de jeito nenhum que ele bote os pés e abra a boca, né? Isso tem alguma razão, né? E as razões nós vamos descobrir quando o Tacla Duran começar a falar aqui no seu depoimento na Câmara dos Deputados, que a qualquer momento vai ser marcado. Repito, basta ele se livrar das amarras burocráticas, né, que cercam o caso, mas ele será ouvido aqui. Doutor Damus, o senhor foi presidente da OAB no Rio de Janeiro, sou advogado, o senhor foi parlamentar, deputado federal. Queria lhe ouvir do ponto de vista do processo legal. Como é que fica na literatura jurídica brasileira este episódio envolvendo a 13ª Vara de Curitiba, com os procuradores da Lava Jato, com o ex-juiz Sérgio Moro, porque é uma mancha que não tem como ficar apagada do nosso sistema judiciário, ou não, doutor Damus? Olha, essa mancha, ela só será apagada ou mitigada na medida em que o sistema de justiça adotar as providências cabíveis em relação à turma da Lava Jato, né? O que os diálogos mostram é que houve prática de crime, os mais diversos. Então, a pretexto de um suposto combate à corrupção, na verdade, estava se corrompendo o próprio sistema de justiça. E cabe ao sistema de justiça brasileiro retificar isso, dar uma satisfação à sociedade para dizer, olha, não haverá impunidade nesse caso. Alguém, e eles próprios levantam isso, se afirma que esse acervo da operação spoofing não se presta a provar crimes porque se trataria de prova ilícita, né? Agora, vocês veem que, ao longo desse tempo, desde que o Intercept começou a divulgar esses diálogos, eles não desmentem, eles não, foi tirado de contexto, são criminosos, é um criminoso, mas eles não negam. E aí vai caber ao sistema de justiça dizer o seguinte, esses diálogos aconteceram. Nem o maior gênio da literatura, nem Shakespeare, nem Homero, nem Dante, nem Dostoiévski, ninguém teria a genialidade capaz de inventar aqueles diálogos com personagens que são reais em torno de uma investigação que de fato estava acontecendo. Então, esses diálogos são absolutamente legítimos, né? Trata-se de agentes públicos. Uma coisa é usar prova falsa para criminalizar particulares, pessoas privadas, pessoas físicas, enfim, que estavam sendo investigadas e a autoridade ilegalmente condenou essa ou aquela pessoa com base em prova ilícita. Agora nós estamos falando de agentes públicos
e que causaram danos reais ao Brasil. O Brasil até hoje não se recuperou a economia, as empresas brasileiras, empresas grandes, né, que foram quebradas porque a Lava Jato estava a soldo do Departamento de Justiça norte-americano. Isso está demonstrado. Né? Então, esse argumento não pode prevalecer. E me parece, por tudo que eu tenho visto, lido e colhido ao longo dos últimos meses, esse argumento não vai colar. Né? Então, possivelmente, aí Moro, Dallagnol, etc., vão encontrar daqui para frente um pesadelo, né? Vão ser envolvidos num pesadelo que eles criaram aí para os seus investigados à época em que eles mandavam e desmandavam no Brasil. Agora, doutor Damus, só temos os últimos minutos finais aqui, mas eu gostaria de perguntar ao senhor, essa prática de lawfare, que foi conduzido ali no 13ª Vara, é uma prática que a gente está vendo se disseminar pela América Latina. Por exemplo, casos mais recentes, Cristina Kirchner, Rafael Correa, tem alguns casos se disseminando pela América Latina nesse mesmo aspecto que foi feito ali no lavajatismo. O senhor acredita que um processo de justiça nesse caso de Moro, Dallagnol e todas as pessoas envolvidas ali nesse processo de lawfare na 13ª Vara, seria já tentar voltar um pé atrás para que essa prática de lawfare não se dissemine de fato para outros espaços e não vire uma prática recorrente? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Se o sistema de justiça brasileiro reconhecer que houve o lawfare, ou seja, o que é o lawfare? É a utilização do processo para fins de perseguição política. Se reconhecer que houve essa prática e puna os responsáveis, isso vai ser uma mensagem para todo mundo. Eu me lembro, eu era deputado ainda, e o presidente Lula, haveria o julgamento no TRF da 4ª Região, o recurso dele contra a decisão do Sérgio Moro. Eu tenho a impressão que foi nessa época que eu fui a diversos países da Europa, na condição de parlamentar, para denunciar o que estava acontecendo aqui no Brasil. E me lembro que em Portugal eu me reuni com lideranças, né, partidárias, lideranças políticas, do sistema de justiça de Portugal, e eles me disseram, olha, a Lava Jato conseguiu exportar, isso está acontecendo aqui em Portugal também, né? Citando expressamente a Lava Jato. A Lava Jato ela serviu de mau exemplo, né, para diversos episódios, né, de perseguição. E eu não estou falando aqui de culpa ou inocência. A culpa ou a inocência deve ser apurada no devido processo legal, né? E a Lava Jato contribuiu, na verdade, para que culpados ficassem impunes, porque todos esses processos da Lava Jato estão sendo anulados. Então, mesmo aqueles que praticaram corrupção estão se livrando devido às nulidades causadas por esses responsáveis, né, que comandaram a Operação Lava Jato naquele período. Para você ver que não vale a pena, aquele velho ditado, o crime não compensa, vale para a turma da Lava Jato, né? Porque o necessário enfrentamento à corrupção foi prejudicado exatamente por aqueles que diziam que estavam combatendo a corrupção e favoreceu quem é culpado. Ok, perfeito. A gente então fica aí na expectativa para saber quando será e como se dará o depoimento do Tacla Duran, que é de fato um elemento importante nesse processo. Conversamos com o Vadir Damus, que é advogado e secretário nacional do Consumidor, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Advogado, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Eu que agradeço, estou à disposição para quando chamado for atender ao chamado. Tá? Abraço. Boa tarde a todos. Abraço.